E o mais interessante é que o secretário executivo, Carlos Eduardo Gabas, ele é da área sindical, é do Partido dos Trabalhadores, que resiste muito à questão da meritocracia. Resiste. Aqui no Rio Grande do Sul é uma resistência muito grande. Mas meritocracia é um fator de valorização da categoria e é um fator de qualidade de serviço para o contribuinte. Portanto, para as duas pontas, contribuinte e servidor, ele é bom. Por que acontece com auditores médicos, peritos? Gente agredindo, atacando. Porque o trabalho, de alguma maneira, não está sendo correspondido à expectativa do contribuinte, do paciente que vai lá. Então, veja só, qual é o resultado que dá? É um conflito, é a violência e é um tratamento inadequado até do ponto de vista humano. Porque a pessoa que está doente, está na dependência, é uma pessoa fragilizada, assim como eu falei na questão do portador de câncer. Então, as carreiras de Estado, todas deveriam ter esse conceito de avaliação positiva. Me disse o doutor, e eu até perguntei, brinquei com ele, digo, e por que vocês todos foram sempre contra isso? Fator previdenciário. Vocês votaram contra o fator previdenciário e agora defendem, não podemos mudar. Eu disse, não, mas preciso fazer. Tão importante quanto mexer no fator previdenciário para evitar o prejuízo é mexer nos reajustes. Melhorar o ganho, aumentar a renda dos aposentados. De alguma maneira, isso tem que ser feito. E agora vem o caso. E as reformas? Reforma da Previdência, a maioria não quer falar em reforma da Previdência. A reforma da Previdência, a reforma política, que eu disse para vocês, é a reforma das reformas, a reforma tributária, até na área trabalhista. Nenhuma reforma no Brasil, nenhuma, e eu agora estou lá dentro do Congresso Nacional, nenhuma reforma sairá na amplitude que a sociedade gostaria que fosse feita. Porque não há condição política de votar uma reforma ampla quanto precisa o país. Tributária, os conflitos de interesse entre União, Estados e municípios, só falando nisso, são insuperáveis. Fora conflitos de estados com estados, guerra fiscal. Por que uma fábrica de sapatos fechou aqui as portas em Parobé? 800 funcionários foram demitidos. Você vai atacar a empresa? Se ela tem 44 mil funcionários. Simplesmente porque a política, a guerra fiscal, o Ceará dá concessões e isenções que atraem a empresa para ir para lá. E ela tem um argumento social importante, porque ela está gerando 44 mil empregos numa região que o governo tem interesse de desenvolver, que é o Nordeste. Que supostamente é muito mais rico do que o Rio Grande do Sul, é muito mais pobre e precisa muito mais dessas condições de desenvolvimento. Só que o Rio Grande do Sul não é esta ilha de prosperidade. Os gaúchos que estão aqui, e para quem não é gaúcho, eu vou dizer, vocês vão se surpreender. O nosso estado, que tem esta maravilha chamada Gramado, e essa serra maravilhosa, e essa gente espetacular, tem 116 municípios sem acesso asfáltico, minha gente. 116 municípios que, para você chegar na sede do município, você enfrenta uma estrada de chão. Às vezes, nas beiras de Porto Alegre, Maquiné, um lugar lindíssimo. Ou Sertão Santana, aqui na Costa Doce, que é perto das Lagoas. Isso sem falar em outras coisas. Algumas cidades importantes, como próximo de Itabaí, próximo de Porto Alegre, fui a ligar o computador, não tem internet, não tem banda larga, não tem fibra ótica. Então, nós ficamos absolutamente desconectados do desenvolvimento. E aí, o Brasil de hoje, que é a 8ª economia do mundo, está muito bem, vai ter uma Copa do Mundo em 2014, tem desafios pela frente, não só na área institucional, com essas reformas, todas elas serão, que eu estou percebendo no Congresso Nacional, fatiadas. Na Previdência, na área tributária, na área político-eleitoral, que é a que nós vamos votar agora. E vocês viram agora só o imbróglio que está para votar Código Florestal, que diz respeito ao futuro desta nação que tem no campo a sua grande riqueza. O grande superávit da balança comercial brasileira vem do campo.
Nós, no complexo soja, no sistema, toda a cadeia produtiva da carne, bovina, suína de frangos, no sistema do etanol, do açúcar, do café, do suco de laranja, e não fomos e perdemos do tabaco, que aqui no sul tem muito. Então, nós temos um superávit comercial fantástico. Por que a Europa não quer fazer acordo com o Mercosul? Porque nós somos mais competitivos. No etanol, por exemplo, e em todas as outras cadeias produtivas da agropecuária. E esse código é fundamental para dar o quê? Segurança jurídica ao produtor rural. Você não pode criar. No Senado eu propus, e felizmente consegui, de fazer a discussão desse código, antecipando-se à Câmara, porque depois lá vamos ter que votar, para juntando a Comissão de Meio Ambiente com a Comissão de Agricultura, para tirar o ranço e o contencioso ideológico de um tema que devia ser tratado cientificamente. Cientificamente. Então, o Brasil não pode se dar o luxo de ficar aí esperando isso. E eu não entendo por que não foi votado, sabendo-se da importância desse processo. E me surpreende que os cientistas venham agora, mas tem que ser discutido mais. Gente, vou dar um dado para vocês que são de cientistas, não são dados de nenhum produtor rural. O maior centro de excelência na pesquisa e na ciência que nós temos na área da agropecuária chama-se Embrapa. Embrapa é um orgulho para o Brasil. Eu sou, digamos assim, uma fã número 1 da Embrapa. A Embrapa fez um levantamento no Brasil inteiro, nos últimos 35 anos, para avaliar o desempenho do setor. O que aconteceu? O Brasil teve um aumento de área agricultável em 35 anos, Nestor, Giovanni, assunto, 48%. Área plantada. Vocês sabem, nesse mesmo período, quanto foi o aumento, Jaime, da produção? 268%. Eu vou repetir, olha, índice, área plantada, 48%. E a produção, 268%. Significa dizer que numa área menor, você produz muito mais. Porque no Brasil, hoje, nós aplicamos tecnologia, a biotecnologia. Foi uma guerra, alguém acompanhou a votação da lei da biossegurança, foi uma guerra. Nós aqui, eu estava no jornalismo, votar produtos modificados geneticamente, guerra, ganhamos. Hoje, a natureza está dizendo graças a Deus. Se você vai para o interior e tem um olhar mais atento, você vai ver que os animais silvestres voltaram, que as aves voltaram, as abelhas, os insetos voltaram. Houve uma recomposição desta fauna, preciosamente mostrando um novo equilíbrio ambiental, porque o volume da carga de agroquímicos foi menor, e a natureza agradeceu, mas para chegar a isso, foi um horror. Será que nós não devíamos avançar muito mais, por exemplo, nas pesquisas com célula-tronco, para melhorar a vida das pessoas? Mas, de novo, um pouco de obscurantismo e ideologia acabou perturbando a discussão de um debate que devia ser apenas científico. E é o que está acontecendo agora em relação ao Código Florestal. Então, vocês imaginem a votação de uma matéria que diga assim que o eleitor brasileiro vai ter que aceitar voto em lista fechada. Quem é de vocês que aceita não ter o direito de escolher o candidato em quem vai votar para a Câmara Federal, para a Câmara de Vereadores ou para o Senado? Quem de vocês aceitaria? Ninguém levantou a mão. Que bom, parabéns. Isso é cidadania. O eleitor tem que ser respeitado. Quer dizer, lista fechada, já dá para entender. O partido chega e diz assim, você vai votar nesse. Então, você vai ter que votar no partido. E o partido que vai dizer quem é o candidato. Não é possível uma coisa dessas. Então, nós temos que, na reforma política, eu defendi o quê? O voto majoritário para as eleições que hoje são proporcionais. O que é isso? Na reforma eleitoral. Você tem a lista de candidatos, primeiro que nós acabamos com as coligações, o que foi muito saudável. Então, você tem candidatos de vários partidos para a Assembleia Legislativa ou para a Câmara Federal. Como é que vai ser feita essa eleição? Quem é que vai ganhar? É o chamado efeito Tiririca. Lembra? Sabem quem é o Tiririca, né? O Tiririca fez 1 milhão de votos, né? Fez 1 milhão de votos e trouxe junto 3 deputados. 3 deputados, que ninguém
ninguém votou neles, porque ele fez 200 votos, 100 votos, 80 votos. E ele assume